Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui de volta para continuarmos o estudo do Livro dos Médiuns. Nós estamos na segunda parte do capítulo 16. Hoje iniciaremos o item 196, em que Kardec nos fala sobre médiuns imperfeitos. Antes, porém, gostaria de relembrar os tipos de obsessão que foram falados aqui no próprio Livro dos Médiuns. Então, segundo Kardec, nós temos a obsessão simples, a obsessão, a fascinação e a subjugação. Na obsessão simples, então a pessoa tem lucidez, sabe o que está fazendo, ela identifica uma ação espiritual que age sobre ela, só que é esporádico. A criatura surta em alguns momentos. Então, em alguns momentos, essa pessoa que está sendo obsediada, ela surta em alguns momentos, alguns pequenos momentos. De repente, dentro de casa, tem um surto e grita, perde o controle, depois sabe o que fez e volta atrás, quebra algumas coisas, grita e depois segue normal. Na rua, por exemplo, de repente a pessoa tem um surto de irritabilidade. No trânsito a gente vê muito isso, né? A pessoa que está dirigindo, de repente recebe uma fechada e grita, xinga, perde completamente o controle e depois cai em si e até pede desculpas. Essa é a obsessão simples. Já na fascinação, a pessoa que está numa situação de obsessão simples e que repetidamente deixa que isso aconteça, ou seja, deixa brechas para que o espírito obsessor ali ataque repetidamente, ela começa a ficar fragilizada e os momentos que ela tem assim, de lembrar das coisas, de pensar que fez errado, começam a ficar menores, começam a não existir mais. Então aí passa para o segundo estágio, que seria a fascinação, onde a característica primordial é a suspensão do discernimento. O fascinado perde a autocrítica, perde a capacidade de autoavaliar-se e ainda ele fala e faz coisas absurdas. Então, o espírito que está ali obsidiando por algum motivo, alguma relação que teve nessa vida ou em vidas passadas, ele faz de tudo para que a pessoa que está sendo obsidiada, ela se afaste do centro espírita, ela se afaste do convívio de pessoas que poderiam lhe ajudar a ter um comportamento diferente. Então, a intenção do fascinador é que a pessoa se afaste completamente dos locais em que ela poderia se ver livre de tal situação. Aí, se mantendo nessa situação de fascinação, ela poderá partir para o terceiro estágio, que seria a subjugação. O subjugado, ele tem lucidez das coisas que faz, mas já não consegue evitar de fazer. Então ele tem a lucidez, ele sabe que está errado, mas ele já não tem mais forças para evitar. Por exemplo, uma pessoa que tem o vício do álcool, ela em alguns momentos sabe que aquele vício vai lhe prejudicar, mas ele já está numa situação tal de subjugação que ele já não evita, ele não consegue mais evitar. Ele, é aquele caso, né? Evite o primeiro gole. Porque é como se ele pegasse a maçaneta, abrisse a porta e permitisse que o espírito que o está obsidiando faça o serviço completo. Então, ele sabe que vai agredir uma pessoa, por exemplo, mas não consegue evitar. Então, ele perde completamente o controle. Então, eu quis que a gente relembrasse esses três tipos de obsessão, porque agora nós vamos falar na situação dos médiuns. Então, vocês imaginam que uma pessoa
que não é médium sofre nesse sentido de possessão, de obsediado, de obsessão simples, fascinação e subjugação, imagina o médium, que é o elo de ligação entre o mundo espiritual e o mundo material. Para o médium, a situação é mais crítica ainda. Então, Kardec nos traz a seguinte definição para médiuns obsidiados. São aqueles que não podem se desembaraçar, né, dos espíritos importunos e mentirosos, mas não se iludem. Eles sabem que estão sendo obsidiados, mas não conseguem se soltar, se livrar desse espírito que está o obsidiando. Ele não se ilude com aquela situação. Já nos médiuns fascinados, são aqueles que são enganados pelos espíritos mentirosos e se iludem sobre a natureza das comunicações que recebem. Então, nos médiuns fascinados, eles estão sendo enganados pelos espíritos mentirosos e ficam iludidos por aquela situação. Eles acabam aceitando aquelas comunicações naquela forma, eles ficam iludidos. Já os médiuns subjugados são os que sofrem uma dominação moral e frequentemente material da parte dos maus espíritos. Então, vejam, meus irmãos, a importância do nosso comportamento moral. O único escudo, a única defesa que nós temos contra os espíritos superiores é a nossa conduta moral. Nós temos que ter a conduta moral correta para que nós ganhemos autoridade moral. Imaginem a autoridade moral de Jesus. Onde ele chegava, ele não precisava falar alto, ele não precisava gritar, ele não precisava derrubar mesas, ele não precisava fazer nada. A sua própria presença, a sua simples presença já inibia aqueles que quisessem fazer algo contra ele. Por quê? Ele tem autoridade moral. Então esse é o nosso objetivo, é atingir um ponto de autoridade moral, de capacidade moral, para que a gente não permita que os espíritos inferiores nos ataquem, não nos obsediam simplesmente, ou nos fascinem, ou nos subjuguem. Então nós temos que estar despertos, nós temos que vigiar e orar, conforme Jesus nos pediu. Então, nesses três primeiros aqui, falam médios obsidiados, médios fascinados e médios subjugados, quando ele fala que eles sofrem uma dominação moral. Então é isso que nós não podemos permitir. Nós não podemos ser dominados moralmente. Para isso, nós temos que controlar os nossos impulsos, controlar os nossos desejos, as nossas vontades. A gente tem que estudar para saber onde está acontecendo o problema. Temos muito que aprender. O livro dos médiuns nos traz todos esses ensinamentos. Então, a gente vai aos pouquinhos entrando nos detalhes do que o codificador nos traz, para que a gente possa fazer o trabalho mediúnico da melhor maneira. Então, ele aqui ainda fala sobre espíritos, médios levianos. Médios levianos.
os que não tomam sua faculdade a sério e dela não se servem senão por passatempo ou para coisas fúteis. Olha que coisa triste. Então, meus irmãos, nosso tempo acabou. Semana que vem a gente continua, nós vamos continuar nesse item 196 que fala dos médios imperfeitos. Então, cuidemos da nossa conduta. Que Deus nos abençoe e nos ilumine hoje e sempre.